Fala pessoal, passando aqui no começo do vídeo para avisar que estarei lançando meu canal de recap de manhwa. Vou estar deixando o link do primeiro vídeo do canal na descrição e no comentário fixado. Me ajudem a bater 1000 inscritos lá, valeu! Todos pensam que Alicia do Valois é um anjo enviado do céu, com seu cabelo dourado que brilha como a luz do sol e seu sorriso radiante que poderia aquecer os corações mais frios. Sob sua aparência, no entanto, ela é uma VTK gelada, que sonha em se tornar a maior vilã do mundo, e seus sonhos se realizam quando ela é transportada para um mundo diferente e tenta se tornar a maior vilã da história. Acontece que essa menina comum de 7 anos é reencarnada como a filha mais velha da família Williams de alta patente, e tem 3 irmãos mais velhos encantadores. Agora, com tudo pronto, ela não quer perder tempo para se tornar a vilã perfeita deste mundo de fantasia. Então, ela rapidamente corre até seus irmãos e pede a eles que a ensinem a lutar com espada. Mas os irmãos a afastam, pedindo para ela fortalecer-se e voltar mais tarde. Assim, Alicia corre para a biblioteca real e começa a aprender sobre a magia que existe neste mundo, e que apenas os nobres têm permissão para usar. Este mundo possui 5 formas básicas de magia, e os nobres que se destacam em todas elas são chamados de as 5 grandes famílias nobres. Essas famílias servem diretamente ao rei, e funcionam como pilares do reino, e ela descobre que sua família se destaca em magia negra. Logo, Alicia adota um horário rigoroso, acordando ao romper do dia e começando suas manhãs com flexões para aumentar sua força. À tarde, ela se afunda nos livros. Parece que está em uma missão, e sua nova disciplina e determinação deixam todos ao seu redor tanto maravilhados quanto confusos. Uma manhã, no café da manhã, todos continuam perguntando a Alicia com o que ela se mantém ocupada o dia todo. Mas ela continua dispensando-os, porque não pode contar-lhes sobre sua vida passada e sua missão de se tornar uma vilã. Ela logo descobre que seu irmão Albert vai fazer uma visita à academia de magia, o que significa que seu treinamento de espada terá que esperar até ele voltar para casa. À tarde, depois de se imergir em livros sobre plantas, magia e os mistérios deste novo mundo, Alicia escapa para o jardim para uma pausa. É durante um desses passeios que ela encontra 4 figuras impressionantes, e imediatamente as reconhece de seu conhecimento passado do mundo dos jogos. Lá está Eric, o ruivo ardente da família Hudson, um mestre da magia do fogo. Depois, Finn, o inteligente filho de cabelos dourados da família Smith, conhecido por sua magia de luz. Gale, com seu olhar quieto e estudioso, que detém a magia do vento e tem ares de um gênio brilhante mas introvertido. A Kurtz, o mago calmo e equilibrado que canaliza a energia da natureza com sua magia verde. Finalmente, há o príncipe Friuduque, o carismático herdeiro do trono que domina a magia da água. E Alicia já sabe que ele acabará conquistando a heroína no final deste jogo. Ela rapidamente corre na direção do grupo e confiantemente se apresenta ao príncipe e aos 4 nobres. Sem perder tempo, ela se vira para os irmãos e exige que cumpram a promessa de ensiná-la a lutar com a espada. Eles caem na gargalhada, provocando-a por ser fraca demais para manejar uma espada. Mas Alicia não é do tipo que desiste, e com um brilho determinado nos olhos, ela arranca a espada das mãos do irmão, dá um chute rápido em uma árvore próxima para derrubar uma maçã e a corta ao meio no ar, provando de uma vez por todas que não é uma covarde. Um ano após o incidente, os irmãos de Alicia começam a ensiná-la a arte da esgrima. E ela fez disso um hábito, praticar seus golpes bem todos os dias. Com o tempo, seu domínio sobre a espada tornou-se mais firme e seus movimentos mais confiantes. Mas com o passar dos anos, Alicia não pode deixar de notar as visitas frequentes do príncipe Duque à sua casa. Ele frequentemente permanece ao fundo, observando-a de trás das pilastras, seu olhar fixo nela enquanto observa atentamente seu progresso. Às vezes, ele inicia pequenas conversas, oferece palavras de incentivo e demonstra grande interesse nela. Um dia, o rei convoca uma reunião com os nobres de todas as famílias reais para discutir as condições cada vez piores na aldeia de Lona. Os nobres informam-no de que a vida na aldeia se tornou pobre, mas enviar ajuda imediatamente poderia perturbar o povo do reino, já que Lona tem uma reputação notória como um lugar seguro para criminosos. Eles também informam o rei que ele precisa localizar urgentemente a lendária Rosa Dourada, que é um símbolo de esperança para o reino. Em meio a essas discussões, o rei se volta para o pai de Alicia com um pedido de que deseja que Alicia visite o local de Finn para uma cerimônia do chá. Tendo ouvido muitos elogios sobre ela, o rei está ansioso para conhecê-la pessoalmente. Os nobres que ouviram relatos elogiosos sobre a Alicia de seus filhos também desejam vê-la. Na manhã seguinte, Alicia vai até a casa de Finn, e ele a cumprimenta alegremente. Ele pede para Alicia segui-lo até a sala principal, onde estão aguardando mais convidados. Quando Alicia entra na sala, é saudada pelo príncipe e pelos nobres, todos aguardando a chegada do rei. Logo o rei entra na sala, e uma nervosa Alicia o cumprimenta gentilmente. O rei pergunta a Alicia o que ela acha da atual posição do reino de Durkis, e Alicia ansiosamente se questiona por que o rei perguntaria sobre política a uma criança de 8 anos.
mas ela percebe que pode ser um teste de Deus para descobrir se ela pode ser uma grande vilã ou não. Então ela respira fundo e responde que o reino de Durkis é uma grande potência, mas não pode ser chamado de uma boa nação. Ela procede a agir como uma verdadeira vilã e diz implacavelmente ao rei que, embora tenha uma economia forte, a maior parte do dinheiro está com a nobreza, criando uma séria disparidade de riqueza entre os ricos e os pobres. E no que diz respeito à aldeia de Lone, as pessoas dessa aldeia não conseguem nem comprar pão e leite para o dia seguinte, o que leva a um descontentamento crescente em relação à nobreza, que pode em breve assumir a forma de revolta. Ao ouvir sua análise crítica, todos a olham com admiração, então o rei pede que ela apresente uma solução para o problema. Alice aconselha o rei a aproveitar as minas de ouro do reino vizinho Clavera. Como Calvary ainda é governado por um reino estrangeiro, seria melhor financiar a independência de Clavera e começar a comercializar com ele. O financiamento forçará Calvary a contrair uma dívida com Durkheise e a reembolsá-los. Calvary será forçado a negociar com eles a preços mais baixos. Isso significa que eles devem construir uma relação de superioridade com Calvary para lucrar nas negociações com eles. Enquanto todos concordam com ela, Alicia mentalmente se elogia por se tornar uma vilã que usa os outros para lucrar, e isso é algo que uma heroína certinha nunca fará. E um dia, de acordo com a história do jogo, ela se encontrará em uma batalha com a heroína. Logo, o rei elogia Alicia por suas respostas inteligentes e sai da sala elogiando-a. A caminho do Palácio Real, o rei fica sabendo por seu ministro que a Rosa Dourada foi encontrada e ele precisa convocar outra reunião. Finn leva Alicia ao jardim para deixá-la desfrutar de lanches e chá, que ela devora com gosto. Mas ela mal sabe que o príncipe de coração gelado a observa de longe com um sorriso no rosto. Depois de um tempo alegre na casa de Finn, Alicia está pronta para voltar para casa. Mas, surpreendentemente, o príncipe Duque vem até ela e lhe dá um colar de diamantes como presente. No dia seguinte, o rei convoca a reunião dos nobres e mostra-lhes uma bela rosa dourada. A dona da rosa é uma padeira da cidade do castelo que viu a rosa florescer quando sua filha nasceu. Isso significa que sua filha é a Santa. Uma Santa é uma menina que se unirá ao governante para guiar o povo e salvar o mundo. Uma rosa extraordinária floresce quando nasce aquele que controla a fé do reino, assim como uma rosa azul floresceu quando o príncipe Duque nasceu. O rei declara que agora encontraram os donos de ambas as rosas e que o reino em breve prosperará, mas tal transformação terá um preço alto. Alicia corre para a biblioteca para inspecionar o mapa da Vila Lone e decide ir lá pessoalmente para inspecionar as condições. No entanto, ela sabe que não conseguirá permissão para visitar aquela aldeia perigosa sozinha, então sai furtivamente no meio da noite. Depois de atravessar uma floresta escura, ela finalmente chega à aldeia e franze o nariz diante das condições precárias. Ela observa pessoas sem teto, condições insalubres e cabanas quebradas. Mas de repente, um homem cego aparece atrás dela, fazendo-a sacar sua adaga em autodefesa. Mas o homem a assegura de que não tem más intenções. Ele pergunta o motivo da visita de Alicia à aldeia e ela responde que queria ver tudo com seus próprios olhos. O homem cego a leva para sua cabana e se apresenta como Will, dizendo-lhe que já sabe que ela é uma nobre. Apesar de ser cego, o velho sabe tudo sobre nobres porque costumava trabalhar no castelo real. Mas ele foi banido para essa aldeia porque falou de forma rude com um homem da alta classe. Logo, Alicia percebe que Will é um homem erudito que pode ensiná-la sobre a vida. Então ela lhe conta tudo sobre seu sonho de se tornar uma vilã. Ela até promete visitá-lo sempre que puder. Um ano se passou e Alicia está lentamente crescendo para se tornar uma jovem vilã exemplar. Nos últimos 2 anos, ela continuou a ler livros, aprender esgrima e visitar o vovô Will periodicamente. Quando seu irmão Albert completou 15 anos, ele se matriculou na Academia de Magia, onde o jogo continuará, e Alicia sabe que o príncipe Duque e a heroína já devem ter se conhecido. Ela se pergunta se eles se apaixonaram, para que ela possa ter a chance de enfrentá-los como uma vilã. Um dia, Mestre Eric a leva para uma visita à cidade, e seu irmão Henry se junta a eles também. Primeiro, eles visitam a loja de plantas do amigo de Eric, e Alicia se gaba de seu conhecimento sobre plantas como uma verdadeira vilã, mas todos a acham fofa. Paul, o dono da loja de plantas, é um jovem alegre que pertence a uma classe mais baixa da nobreza e rapidamente se torna amigo de Alicia. Quando Alicia retorna para casa, ela ansiosamente pede permissão aos seus irmãos e pai para participar de uma cerimônia de luta de espada. No entanto, eles se recusam, insistindo que uma menina de 10 anos não deveria se expor a tal perigo. Frustrada com a resposta deles, Alicia cruza os braços e bufa de raiva, reclamando por ser tratada como uma criança o tempo todo. Uma manhã, Alicia visita a aldeia de Lone e fica horrorizada com as condições que vê. Enquanto caminha pela aldeia, nota um grupo de pessoas espancando brutalmente um menino pequeno e está prestes a intervir quando vovô Will a impede. Alicia protesta, determinada a salvar o menino que parece estar à beira da morte, mas Will a segura.
Juntos, eles levam o menino ferido para a cabana de Will e tratam seus ferimentos, mas apesar dos esforços, o menino permanece inconsciente. Com um suspiro pesado, Will explica que tais incidentes são comuns em Lone, onde não há bons medicamentos disponíveis e os doentes raramente recebem cuidados adequados. Ele compartilha que ensina escrita e aritmética para os meninos locais, incluindo este menino, Jill, que é órfão. Embora tenha apenas 6 anos, Jill é excepcionalmente brilhante. No entanto, as crianças nascidas em Lone são rotuladas como criminosas desde o nascimento e são privadas de acesso a uma educação adequada. Alicia volta para casa com o coração pesado pela diferença entre sua vida e a de Jill. Ela percebe como é afortunada por ter uma família amorosa e acesso à melhor educação. Enquanto a vida de Jill é cheia de dificuldades e injustiças, ela sabe que vilão não é alguém que salva pessoas, mas ela não pode simplesmente continuar esperando que a heroína traga paz e felicidade. Ela corre para a loja de ervas de Paul e pede um pacote de planta Judia, conhecida por tratar febres. Paul, com um sorriso gentil, entrega-lhe o pacote sem aceitar pagamento. Grata, ela leva o remédio para o vovô Will para ajudar a tratar Jill, mas apesar de sua boa ação, não consegue deixar de se sentir desanimada por não estar fazendo o suficiente para se tornar a maior vilã. No dia seguinte, Alicia começa a passar ainda mais tempo na biblioteca para dominar a magia o mais rápido possível. Seu sonho de longa data de alcançar a grandeza a faz superar seus limites. Uma tarde, enquanto folheia livros empoeirados, algo extraordinário acontece e uma seção oculta da biblioteca, repleta de livros mágicos antigos, se revela repentinamente diante de seus olhos. Empolgada com a descoberta, Alicia mergulha nos livros para desvendar seus segredos. Ao ler, ela descobre que a magia é dividida em vários níveis. Cada nível torna-se mais... Ela descobre que os níveis 50 e acima requerem o poder das 5 grandes famílias nobres. Para sua surpresa, ela também descobre que o mais alto nível de magia registrado é 100. No entanto, em uma sessão dos jogos que jogou, o príncipe e a princesa conseguem superar o nível 100 juntos, o que é como alcançar um nível incomparável de poder mágico. Alicia sabe que, como a vilã dessa história, ela está destinada a ficar aquém da heroína em todos os aspectos, mas ela se recusa a deixar que algo a detenha, e com uma determinação renovada, ela foca em dominar a magia e começa pelo básico. Ela começa a praticar magia de nível 1, que envolve fazer um objeto flutuar no ar. Após dias de esforço contínuo, ela avança com sucesso para o nível 5, onde aprende a mover objetos com precisão. Enquanto fazia uma pausa muito necessária de sua prática intensa, o pai de Alicia inesperadamente se aproxima dela com uma notícia importante. O rei chegou para vê-la e trouxe consigo os 5 chefes das famílias nobres. Alicia mal consegue conter sua empolgação, pois após 2 longos anos, ela finalmente terá outra chance de fazer o teste e se provar. Logo o rei chega e Alicia o cumprimenta e aos 5 nobres. Ele pergunta a Alicia o que ela pensa sobre a forma como o reino é governado, e os pensamentos de Alicia voltam rapidamente para as condições precárias da Vila Lona e da Guilda dos Meninos Feridos. Alicia responde seriamente que odeia a forma como nobres e pobres são tratados de maneira diferente neste reino, porque apenas nascer em uma família nobre coloca até os ignorantes e estúpidos no topo da hierarquia. Ao ouvir ela falar assim sobre os nobres, os chefes se irritam, mas o rei pede que Alicia continue falando. Alicia pede desculpas e esclarece que um nobre precisa ter mana para usar magia, mas nem todos os nobres sabem sobre política. Ela acrescenta que os plebeus nunca têm a chance de se provar, não importa o quão talentosos sejam, e esse sistema de classes baseado em magia é um desperdício de talento e energia. Percebendo que os nobres estão ficando irritados com o raciocínio de Alicia, o príncipe Duque pede ao pai para sair, mas ele diz a Alicia que tudo o que ela disse se aplica a ela também, porque ela pertence a uma das 5 famílias nobres. Alicia responde que está bem ciente desse fato e que também sabe que nasceu em uma boa família por sorte, mas, para provar que é a melhor entre outras pessoas talentosas, está disposta a enfrentar qualquer teste. O rei fica satisfeito com suas respostas bem fundamentadas e a elogia por seu conhecimento e sabedoria. Logo, Alicia sai da sala e respira aliviada. Ela ainda não tem certeza se respondeu as perguntas como uma vilã, mas está feliz por o teste ter acabado. Mas de repente, sente fraqueza nas pernas e desmaia devido ao excesso de trabalho. No entanto, um preocupado príncipe Duque rapidamente a segura em seus braços e a leva para seu quarto. Alicia desperta lentamente, seus olhos se ajustando ao ambiente. Seu olhar pousa no belo príncipe que está perto da janela. Assim que Duque percebe que Alicia está acordada, ele caminha em direção a ela e a levanta suavemente em seus braços, pedindo que tome seu remédio. No entanto, Alicia ainda está fraca e luta para fazê-lo. Em um movimento surpreendente, o príncipe coloca um pouco da poção na boca e, sem hesitação, a beija enquanto a ajuda a tomar o remédio. Alicia fica surpresa, suas bochechas corando enquanto o gesto íntimo faz seu coração disparar.
Depois de algum tempo, a febre de Alicia diminui e ela se recupera completamente, mas sua mente continua voltando ao beijo íntimo do príncipe e o sangue sobe ao seu rosto. No entanto, ela balança a cabeça e diz a si mesma que foi apenas um gesto para ajudá-la a tomar o remédio, e que não deveria tentar encontrar um significado mais profundo nisso. Além disso, ela acredita que o príncipe a trata como a uma irmãzinha, e ela está feliz com isso. À tarde, Alicia decide se infiltrar na academia de magia e procurar a heroína do jogo. Ela pula pelos jardins e finalmente chega à linda academia, mas logo se perde. Enquanto procura um jeito de encontrar a escola, uma jovem que parece ser mais velha do que ela se aproxima. A garota alegre se apresenta como Liz Carter, uma plebeia cuja família possui a padaria da cidade. Alicia se pergunta como uma plebeia pode entrar em uma academia de magia, e de repente percebe que Liz é a heroína do jogo. A heroína não tinha nome nem visual no jogo, então Alicia não a reconheceu de imediato. Ela sabe que no jogo, a heroína entrou na academia com uma bolsa baseada em seu mérito. Então, Liz pergunta o nome de Alicia, e depois a leva consigo para o prédio principal. Mas enquanto elas estão a caminho, alguns amigos de Liz a veem, e Alicia rapidamente corre para se esconder para evitar ser pega. Logo, ela vê o príncipe Duque caminhando em direção a Liz, que lhe diz que acabou de encontrar uma garotinha fofa, e Alicia se pergunta se Liz acabará com o príncipe Duque conforme o jogo avança. Logo, o sino toca para as aulas, e Alicia corre para a biblioteca da academia. Seus olhos brilham de empolgação e sua boca fica aberta de surpresa ao ver uma enorme coleção de livros. Logo, a notícia de uma garotinha sábia que chegou à academia se espalha como fogo, e os estudantes começam a correr para dar uma olhada em Alicia, que está escrevendo uma resposta super difícil no quadro negro. A notícia chega ao príncipe e ao irmão de Alicia, Albert, também, e eles correm para a sala de aula, e Alicia leva uma boa bronca dele. Alicia é enviada de volta para casa, e enquanto está indo para o seu quarto, ouve seu pai conversando com um nobre em um tom baixo. Quando ela espreita dentro do quarto, percebe que eles estão falando sobre Liz, a heroína cujos poderes são extraordinários e que provavelmente é a Divergente. Alicia corre para a sala e assegura ao Nobel que manterá a conversa em segredo, mas diz a eles que Liz não é alguém que trará dano ao reino. Depois de dizer isso, ela corre para o seu quarto, percebendo que os 5 grandes nobres agora estão de olho na heroína, e que ela precisa acelerar seus planos também para se tornar uma vilã. No dia seguinte, enquanto Alicia está praticando o nível 10 da magia negra, Albert entra rapidamente e a convida para se juntar a eles em uma festa do chá. Assim que Alicia sai do quarto, é saudada por Liz, que alegremente começa a conversar com eles. Mais tarde, quando entram na sala de festas, o príncipe pede a Alicia para sentar ao lado dele. Todos pedem a Alicia para dar suas ideias para o festival da academia, e Alicia tenta pensar como uma vilã para ter ideias perversas para Liz, mas ela decide enfrentar a heroína de forma justa e lembrar de sua dignidade como vilã. Então, no final, ela acaba pedindo a Liz para usar todos os seus elementos mágicos para se apresentar no palco, esperando que uma heroína humilde recuse rapidamente sua oferta. Mas Liz concorda alegremente em fazer isso, e todos parecem claramente impressionados com a oferta de Alicia. Surpreendentemente, ela convida a Alicia a se juntar a ela, mas Alicia recusa, e quando Liz continua insistindo, Alicia levanta a voz para declarar que ela não deve forçar ninguém a se dar bem com ela, especialmente quando não são amigas. Todos a olham surpresos, e Liz fica com lágrimas nos olhos, mas sorri, e pede a Alicia para passar mais tempo com ela para que possam se tornar boas amigas. Não tendo outra opção, Alicia concorda, pensando que não há nada de errado em conhecer melhor a heroína. Liz logo começa a fazer perguntas sem graça para Alicia sobre comida e flores, tornando a conversa dolorosamente entediante. Querendo animar as coisas, Alicia decide usar um pouco de magia. Com um estalar de dedos, um vaso de flores cheio de margaridas favoritas de Liz flutua graciosamente pelo ar em direção a ela. Alicia colhe uma das flores e a entrega a Liz com um sorriso brincalhão. A sala fica em silêncio, e todos os olhares se voltam para Alicia porque todos estão atônitos, já que ninguém jamais viu uma criança de 10 anos realizar tal mágica avançada antes. Sussurros se espalham rapidamente enquanto todos na sala trocam olhares confusos e surpresos. A atmosfera na sala muda de repente, assumindo um tom mais sério. Um sentimento de inquietação surge enquanto eles começam a se perguntar se Alicia poderia ser a Divergente que o reino tem procurado. Albert, claramente preocupado, avança e diz severamente a Alicia para voltar ao seu quarto imediatamente. Liz, percebendo a tensão, tranquiliza Alicia com um sorriso caloroso e promete que seu irmão cuidará de tudo. Embora intrigada pela mudança repentina de humor, Alicia acena com a cabeça e sai da sala em silêncio, seus pensamentos tomados pela curiosidade sobre o que acabara de acontecer. Naquela noite, Alicia visita o vovô Will e compartilha tudo o que aconteceu mais cedo na frente dos filhos dos nobres.
Will escuta atentamente e explica que todos ficaram surpresos porque a maioria das pessoas não consegue usar magia até completar 13 anos, enquanto Alicia tem apenas 10. Ele então revela que conheceu alguém que também podia usar magia em uma idade muito jovem. No entanto, a ambição dessa pessoa levou à sua queda, e ela pereceu ao tentar magia de nível 100 cedo demais. Preocupado com a segurança dela, Will aconselha Alicia a dominar a magia passo a passo, progredindo pelos níveis em ordem. Alicia acena concordando, entendendo a importância do conselho dele. Enquanto conversam, Jill acorda pela primeira vez desde que adoeceu. Will apresenta Alicia a ele, mencionando que ela trouxe remédio enquanto ele estava inconsciente. Alicia cumprimenta Jill calorosamente, mas ele permanece em silêncio. Will explica que o trauma dos eventos brutais que Jill enfrentou destruiu sua confiança nas pessoas. Alicia se pergunta se Liz, com sua bondade genuína, poderia ajudar a restaurar a fé de Jill. Mas então, lembrando seus objetivos perversos, ela afasta o pensamento e se aproxima de Jill, declarando friamente que, se ele pretende se isolar e fugir da vida como um covarde, é melhor que morra. Assustado e irritado, Jill grita com ela que uma nobre como ela não sabe nada sobre suas condições miseráveis. Alicia sorri e responde que alguém tão patético como ele não merece viver muito tempo, e que ela terá prazer em matá-lo. Erguendo a mão para lançar magia negra, ela é repentinamente atingida no rosto por um travesseiro que Jill joga nela em frustração. Para sua surpresa, Alicia sorri e diz a ele que ele mostrou coragem e é capaz de lutar por si mesmo. Prometendo apoiá-lo, ela até se oferece para tirá-lo da aldeia se ele desejar. Quando Jill pergunta por que ela está sendo gentil, Alicia simplesmente afirma que pretende usá-lo como um recurso porque ele é inteligente. Jill sorri pela primeira vez e concorda, dizendo que está feliz em retribuir a gentileza dela. No dia seguinte, o rei realiza uma reunião com os nobres informando-os sobre a habilidade de Alicia em usar magia desde muito jovem e que ela pode ser uma divergente. Ele pede ao pai dela que mantenha Alicia sob observação e que garanta que ela receba treinamento para manter o controle sobre sua magia. Por outro lado, Alicia descobre por Albert que a mana de Liz saiu de controle outro dia enquanto praticava para sua apresentação no palco, mas os professores a ajudaram a ganhar controle. Alicia fica feliz que Liz está bem porque ela precisa que ela seja sua rival no futuro. Aos poucos, com o passar dos dias, Alicia é mantida sob estrita observação e ensinada a controlar sua magia. Seu pai informa-lhe que o rei sugeriu que deveriam acelerar sua entrada na academia de magia. Como uma exceção especial, ela será permitida a se matricular aos 13 anos, então deve continuar se esforçando. Após 3 anos, quando Alicia completa 13 anos, ela vai se encontrar com o rei novamente, e ele fica surpreso ao saber que Alicia alcançou o nível 80 em magia e aprova a entrada dela na academia. Mas ele pede a Alicia para ficar de olho em Liz Carter. O rei pergunta a ela sobre a lenda da Santa e sobre ter jogado este jogo no outro mundo. Alicia sabe tudo de cor. Ela lhes conta que a lenda fala sobre uma garota que é amada pelos deuses e que trabalhará para a família real, trazendo prosperidade para a nação de Durkis. O rei pergunta a Alicia sobre sua impressão de Liz, e ela responde que é uma garota de bom coração, como um lindo campo de flores. O rei entrega alguns documentos a Alicia e pede que ela guie Liz para se tornar uma santa responsável. Antes que Alicia possa aceitar a oferta do rei, seu pai declara que é contra porque Alicia ficará sobrecarregada com os estudos e ao mesmo tempo guiando Liz. O rei tenta argumentar com o pai de Alicia dizendo que, apesar de Liz ser amada pelo povo do reino, esse amor se transformou em uma obsessão, tornando quase impossível para alguém falar contra ela. Ao ouvir isso, Alicia aceita a oferta do rei e se prepara para entrar na academia. Quando Alicia conta a Will sobre tudo o que aconteceu, ele fica um pouco preocupado, mas ela o tranquiliza dizendo que não concordou em fazer esse trabalho de graça. Ela fez o rei aceitar suas condições, e uma delas é levar Jill com ela para a academia como seu servo porque não quer que os talentos extraordinários de Jill sejam desperdiçados. Então Alicia olha para Jill e diz animadamente que uma vilã como ela o escolheu pessoalmente, então ele deve ser ambicioso o suficiente para agarrar a oportunidade rapidamente. Quando Will lhe diz que ninguém jamais deixou esta vila, Alicia responde que em breve muitas pessoas poderão sair deste lugar porque a Santa está de olho na vila de Lona, e logo haverá mudanças. Ela pede a Will que volte a trabalhar no castelo, mas Will recusa educadamente sua oferta, dizendo que ele é um criminoso, afinal, então deve aceitar seu destino e ficar aqui. Enquanto Alicia segue para casa pela floresta, ela de repente congela de choque quando algo agarra seu tornozelo.
Olhando para baixo, ela vê uma menina deitada no chão, seu corpo coberto de queimaduras graves e contusões. Sem hesitar, Alicia ergue suavemente a menina nos braços e corre para a fonte mais próxima, na esperança de encontrar água limpa para cuidar dos ferimentos. No entanto, quando ela chega, seu coração afunda ao ver que a fonte está entupida com lixo e cheia de água suja e turva. Ela usa magia negra para tornar a água limpa e brilhante novamente e começa a limpar os ferimentos da garota. Ouvindo a confusão, vovô Will e Jill correm em sua direção, perguntando o que ela está fazendo. Sentindo os olhos de todos sobre ela, Alicia cria uma barreira ao redor dela com vovô Will, Jill e a menina dentro dela. Logo, Alicia começa a inspecionar os ferimentos da menina e percebe que uma das pernas está infectada e se sente impotente, pois nenhuma magia a curará completamente. Alicia olha preocupada para uma menina quase sem vida, temendo não poder salvá-la só com sua magia. Vendo-a chateada, Will a encoraja dizendo que, se ela deseja se tornar uma grande vilã, não pode desistir até o fim. Ao ouvir isso, Alicia é preenchida com uma nova confiança e começa a usar sua magia negra que pode acalmar a inflamação. Logo, trovões e relâmpagos atingem dentro da barreira e a garota grita de dor com o incrível poder mágico de Alicia entrando em seu corpo. Depois disso, Alicia usa sua espada para cortar a perna infectada. E depois de algum tempo, a garota acorda e agradece a Alicia. A garota se apresenta como Rebecca, e Alicia pede para ela se tornar sua informante pessoal para retribuir sua bondade. Logo, ela leva Rebecca na frente dos aldeões e anuncia que ela será sua salvadora a partir de agora. Alicia parte da vila com Jill, instigando-a a andar com orgulho. Juntos, eles se dirigem para a casa dela, onde ela se despede emocionada do pai. Com determinação nos olhos, Alicia embarca para a academia, abraçando a jornada à frente com esperança e um senso de propósito. Após algum tempo, eles chegam à academia e todos começam a cochichar sobre Alicia e Jill, dizendo que o servo dela é um plebeu órfão. Ela logo encontra as amigas de Liz, que começam a ser um pouco amigáveis demais com Alicia, então ela usa seus encantos de vilã para detê-las. As meninas ficam um pouco ofendidas e reclamam com Liz sobre isso, mas Liz sabe que Alicia não gosta de ser amigável com ninguém, então apenas sorri e pede a Alicia para não machucar ninguém e pedir desculpas a elas. Mas Alicia declara que não vai se desculpar e sai como uma diva. Um preocupado Jill pergunta se foi uma boa ideia discordar de Liz na frente de tantas pessoas, e ela responde que é uma introdução perfeita de vilania. Mas antes que possa dizer qualquer outra coisa, ela desaparece da frente de Jill, e logo aparece diante do príncipe na biblioteca. O príncipe a prende entre seu braço estendido e pergunta de forma insinuante por que ela não recusou a oferta do rei. Alicia ativa novamente seu charme vilanesco e responde que, já que foi uma ordem do rei vigiar Liz, ela não está fazendo nada de errado. O príncipe a olha com olhos suaves e logo tira o colar de diamantes que ele a presenteou de suas golas. Alicia prende a respiração, assumindo que um príncipe zangado arrancaria de seu pescoço. Mas, para sua surpresa, ele beija suavemente o diamante, feliz que Alicia ainda está usando algo que ele lhe deu há muito tempo. Ele se aproxima ainda mais de Alicia e sussurra em seu ouvido que ela é uma garota adorável que continua corando. Este momento íntimo com o rei deixa Alicia completamente corada, mas ela consegue afastá-lo dizendo que agir assim é uma violação de etiqueta. Em seguida, ela corre se perguntando por que o príncipe fez algo assim com ela quando ele deveria estar com Liz, a mulher que ama. Logo ela pega Jill e caminha em direção ao jardim da academia onde Liz está tomando chá, cercada de rapazes, parecendo um verdadeiro fã-clube. Ao ver Alicia, Liz a convida para se juntar a ela para o chá, mas Alicia a dispensa dizendo que tem uma cópia do brilhante ensaio de Liz sobre o vilarejo de Lone, e deseja discutir algo com ela a respeito. Quando Liz concorda em ajudá-la, ela pergunta se acredita que todas as pessoas são iguais e se a hierarquia dada a elas pela nação é um problema. Liz concorda acenando, dizendo que deveriam se livrar do muro ao redor de Lona porque simboliza a pobreza. Uma vez livres, as pessoas podem viver felizes, e os cidadãos ficarão felizes em ter mais vizinhos, e isso eliminará a desigualdade. Alicia joga os papéis para o ar aborrecida, dizendo que sua redação é tão irrealista e superficial que ela teve dificuldade em ler até o final. Todos olham para Alicia com raiva, e uma Liz assustada pergunta o que ela acha irrealista em sua redação. Disposta a discutir com Liz, Alicia responde que destruir um muro não eliminará a desigualdade, mas criará um problema de ordem pública. As pessoas da aldeia guardam anos de ressentimento por serem tratadas injustamente e oprimidas. Liz gentilmente responde que as pessoas deveriam perdoar umas às outras, mas Alicia a interrompe dizendo que seus argumentos idealistas não vão mudar nada e que ela precisa reconhecer a realidade. Todos olham surpresos e irritados, já que não conseguem ouvir ninguém zombando de Liz, mas ninguém se atreve a falar contra os argumentos sábios de Alicia.
Alicia acrescenta que está apenas apontando as falhas no ensaio dela e está surpresa que ninguém tenha feito isso antes porque todos estão cegos de amor por ela. O príncipe olha para Alicia com um sorriso satisfeito, claramente apreciando cada momento. Então Alicia destaca que Liz é abençoada com boa aparência, personalidade cativante, muita mana, e isso significa que a desigualdade está presente em todos os lugares e isso leva as pessoas a trabalharem mais. Se as pessoas não forem mais elogiadas por seus esforços em nome da igualdade, então isso será injusto para todos. Ela acusa Liz de fazer discurso vazio e irresponsável que sobrecarrega as seções mais fracas. Liz declara que não vai desistir de seus ideais porque quer um mundo onde todos possam ser felizes, mas ela está pronta para aceitar a crítica de Alicia. Alicia sorri ironicamente para ela, dizendo que queria ter um debate mais construtivo, e em seguida afasta-se orgulhosamente. Logo, Alicia se torna bem conhecida na academia como uma garota desagradável que intimidou a Sra. Liz e se aproveitou de sua bondade. Ela se tornou tão odiada que causou agitação na academia. Sempre que passa pelos corredores, todos olham para ela como se tivesse cometido um crime e começam a sussurrar pelas suas costas. Jill pergunta a Alicia por que todos favorecem Liz, e ela responde que Liz atraiu todos com sua bondade e valores idealistas, mas dado seu estado atual, ela precisa de mais tempo para treinar melhor Liz. À noite, Alicia e Jill vão para a Vila Lona e todos se reúnem na casa do vovô Will. Alicia pergunta a Rebecca se ela reuniu as histórias dos aldeões e ela responde que sim e como esperado. Há muitas emoções negativas entre o povo da aldeia. Os mais negativos dizem até que, se tivessem a chance de sair da aldeia, saqueariam e roubariam tudo. Ouvindo isso, Alicia pede a Rebecca que cuide de si mesma também, especialmente quando não puder correr bem se algo ruim acontecer. Rebecca a tranquiliza dizendo que ninguém tentará machucá-la, já que sabem que Alicia, a grande nobre, a está apoiando. Ela acrescenta que, embora as pessoas da vila tenham desistido de mudar a situação, ver alguém como ela, que derrotou a morte e voltou à vida, encheu alguns deles com uma nova esperança, e isso pode trazer uma boa mudança. Ela pergunta a Alicia se é possível que os aldeões sejam libertados, e Alicia responde que, graças à determinação de Liz e ao seu ensaio, há um interesse público crescente em relação a este assunto. Ouvindo isso, Will diz que a mudança não acontece da noite para o dia, então ambos não precisam se apressar e Alicia e Liz concordam com ele. Logo, Rebecca pergunta a Alicia se ela pode trazer algumas colheitas de fora que possam ser cultivadas na vila, e Alicia rapidamente recusa, dizendo que uma vilã como ela não pode ficar distribuindo esmolas. Mas logo ela acha a ideia interessante e concorda em trazer sementes de cultivo para Rebecca, mas ela deve relatar tudo a ela. Alguns dias depois, quando Alicia está ocupada escrevendo um relatório, Henry entra em seu quarto e tenta começar uma conversa com ela. Alicia olha para ele e pergunta se ele veio sozinho, porque ultimamente ela não o tem visto muito com o irmão Alan. Henry responde que tem se distanciado de Alan porque eles estão juntos desde que nasceram, então tinha certeza de que o conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Mas uma vez que entraram na academia, não importava o que fizessem, Alan continuava falando sobre Liz o tempo todo, e ele sente que não conhece mais Alan. Mas então Liz disse a Henry que está tudo bem se Alan e Henry não pensarem mais da mesma forma, e que tudo o que Henry precisa fazer é ser ele mesmo, assim ele será insubstituível. Henry sentiu como se alguém tivesse despejado água fresca em sua garganta seca, e ele foi salvo por Liz. Ouvindo isso, Alicia fica visivelmente irritada e pergunta a Henry se ele veio até ela para falar sobre a grandeza de Liz. Mas Henry ri e diz que na verdade veio para lhe dizer o contrário, porque quando a viu derrotar Liz no debate de volta na academia, ele soube que Alicia estava certa em seus argumentos. Mas todos os outros disseram que ela estava apenas procurando briga, e quando ele contou ao seu irmão gêmeo Alan que a lógica de Liz é um pouco infantil, ele se afastou com raiva, e isso o fez perceber que ele já não conhece mais Alan como seu gêmeo ou como pessoa. Desde então, ele não tem tido vontade de seguir Liz ou de passar tempo com ela. Depois de um longo desabafo, ele pergunta o que Alicia estava planejando ao iniciar um debate com Liz, e ela responde que não era nada demais. Henry ri da irmãzinha e diz que não será mais enganado por ela, mas que por enquanto ele vai parar de pressioná-la para contar qualquer coisa. Antes de sair, ele diz a Alicia que há um convite do rei para uma festa de chá no jardim e que Liz também estará lá. Na semana seguinte, Alicia e seus irmãos chegam ao Palácio Real, e enquanto caminham pelo corredor, seu irmão a alerta para não agir como uma criança e não falar bobagens na frente do rei. Alicia sabe que um chá com o rei não é um simples chá, mas um evento no próprio jogo conhecido como o Teste do Santo. Nisso, eles devem escolher a resposta correta, mas estranhamente no jogo, a vilã não foi convidada. No entanto, neste chá, Alicia é convidada pelo rei. Logo, eles entram em um grande salão de banquetes com uma enorme mesa, e Alicia se depara com sua rival Liz. Ao ver elas, Liz exclama com alegria que está feliz em ver Alicia aqui, mas em vez de cumprimentá-la educadamente, Alicia diz que deve ser uma infelicidade para Liz ter Alicia na sua frente.
Liz rapidamente discorda, dizendo que está encantada em tê-la aqui. Mestre Finn sorri divertido e diz que é engraçado que ninguém consiga perceber se Alicia e Liz são amigas ou inimigas. Ao ouvir isso, Liz responde alegremente que elas são amigas, enquanto Alicia discorda, dizendo que não são amigas de jeito nenhum. Logo, o rei e o príncipe Duque entram na sala e todos se levantam para prestar seus respeitos, agradecendo ao rei por convidá-los. O rei respondeu que ele apenas queria agradecer a todos por serem amigos de seu filho e que podem relaxar e se divertir. No entanto, Alicia parece não conseguir relaxar quando vê Liz sorrindo e agindo toda boazinha na frente do rei. Ela sabe que no jogo é preciso ter uma pontuação alta no teste de Santa para desbloquear o final verdadeiro, mas nunca conseguiu se identificar com as respostas da heroína boazinha. Ela olha ao redor e observa que tudo parece ser exatamente como no jogo, exceto seus atendentes. Seus irmãos passaram a odiá-la, exceto Henry. Além disso, Mestre Gale e Mestre Eric já a odeiam abertamente, enquanto Mestre Finn e Curtis estão se comportando exatamente como no jogo, mantendo-a e Liz a uma distância segura para evitar conflitos. Mas quem está agindo de forma muito estranha é o Príncipe Duque, porque no jogo ele só sorri para a heroína e permanece frio com Alicia, mas é diferente no jogo. Enquanto ela está perdida em seus pensamentos, a voz do rei a interrompe ao lembrá-la do outro dia, quando ela previu a queda econômica de Durin há 3 anos, quando se esgueirou para a academia. O rei diz que as coisas estão acontecendo exatamente como ela previu, e ele está surpreso por ela ter feito esse julgamento em uma idade tão jovem. Alicia responde que a capacidade produtiva e a capacidade de compra do reino estão em desacordo, e as medidas que Liz propôs há 4 anos não foram muito úteis. Qualquer um poderia ter adivinhado que após 3 anos a lacuna aumentaria, e presumir que tudo será resolvido em alguns anos sem olhar para os problemas é um dos pontos fracos de Liz. Alicia tenta agir como uma verdadeira observadora de Liz, exatamente como o rei lhe pediu antes. Ela acrescenta que se Durin entrar em colapso, o reino deles, Durkis, também enfrentará problemas, e Liz responde que deveriam formar uma aliança com Durin. Mas Alicia discorda, dizendo que deveriam conquistar Durin para se proteger de um reino rival maior, Laval. A nação deles ganhará muito pouco ao assumir o controle de Durin, mas perderá muito se Laval assumir o controle de Durin. Quando uma Liz preocupada pergunta, e quanto aos sentimentos do povo de Durin? Alicia responde que eles devem primeiro pensar na segurança do próprio reino. Logo, Liz entende o que Alicia está tentando lhe dizer e responde que se o país de Durin fizer modificações em suas exportações, eles podem obter maiores lucros, e logo todos começam a elogiar Liz. Após a festa, uma cansada Alicia está voltando, mas ela para olhar as pinturas da família real. Logo o príncipe se aproxima dela e conta sobre a origem da pintura e os membros reais. E logo ele pega a mão de Alicia para escoltá-la para fora do palácio real. Alicia não pode deixar de se perguntar por que o príncipe continua sorrindo para ela quando deveria estar fazendo isso para Liz. No dia seguinte, enquanto pratica esgrima, Henry se aproxima dela e de Jill, e ao saber que Alicia deseja ser uma vilã, não consegue parar de rir dela. Na carruagem, Henry diz a Alicia que qualquer um pode se apaixonar por uma garota como a Liz, mas Alicia não pode deixar de se perguntar se Liz está usando magia para manipular as pessoas. Além disso, muitos dos eventos que acontecem neste mundo são muito diferentes do jogo. Mais tarde, quando ela está a caminho da biblioteca com Jill, um grupo de malfeitores atinge Jill e o sequestra, e quando Alicia abre os olhos, encontra-se trancada em um galpão de armazenamento com um Jill ferido. Logo, os 3 sequestradores entram no galpão, ameaçando Alicia de que ela será morta se continuar agindo como uma pirralha. Alicia tenta usar sua magia para se libertar, mas uma coleira restritiva em seu pescoço não a permite usar nenhuma magia. Os sequestradores começam a espancar Jill e Alicia grita de raiva pedindo que parem de machucar uma criança. Mas quando o sequestrador continua a machucá-los, Alicia chuta um deles e se liberta. Ela então usa 2 adagas para lidar com o resto dos sequestradores, lutando como uma verdadeira vilã e quebrando seus ossos. Quando o terceiro sequestrador tenta atacá-la, Alicia quebra a espada dele em 2 partes, e quando ele tenta escapar, ela lança um tronco nele. Quando ela tenta atacá-lo, Liz aparece do nada e a restringe com magia, dizendo que Alicia está tentando matar um homem inocente. Apesar da explicação de Jill de que o cara é o malvado aqui, ela não soltou Alicia e o homem tem a chance de atacá-la. Mas de repente o príncipe segura a faca com as mãos nuas para salvar Alicia. Logo o policial leva os 3 embora e o príncipe olha para Alicia ferida. Logo todos vêm correndo em direção a eles, e o irmão de Alicia, Albert, corre em direção a ela preocupado. Liz diz a ele que Alicia tentou matar um homem inocente, e Albert fica irritado, dizendo que Alicia poderia ter usado outro método para se salvar. Quando uma chateada Alicia pergunta se ele não levantaria sua espada se sua família estivesse em perigo, ele diz que não levantaria, e Alicia diz que ele esqueceu seus valores como cavaleiro. Todos olham para ela com desconfiança, exceto o príncipe e o irmão Henry.
Logo, Liz começa a falar como uma louca obcecada por valores idealistas, dizendo que Alicia deveria ter esperado para que ela a salvasse e acreditado na amizade delas. Mas assim que ela disse que o príncipe Duke veio resgatá-la por causa da fé de Liz, Duke de repente fica extremamente irritado e aprende dentro de sua magia de gelo. Ele grita com Liz dizendo que ela não deveria ser tão convencida o tempo todo porque ele só veio para salvar Alicia. Vendo o conflito, Henry os acalma e rapidamente cura Alicia. Mas acontece que Alicia perdeu um dente enquanto lutava com os sequestradores. Liz corre para ajudar Alicia, mas o príncipe grita com ela dizendo que não precisa fazer isso porque ele já providenciou o tratamento dela. Logo, Duke pega Alicia no estilo nupcial, e apesar dos protestos dela, começa a carregá-la em direção ao castelo real enquanto Jill está sendo carregado por Henry. Alicia se debate em seus braços dizendo que ele não precisa ser tão protetor com ela, mas Duke a abraça e sussurra que ela pode fazer o que quiser, mas não deve se colocar em perigo porque isso quase o mata. Ouvindo isso, Alicia logo sente um calor tomando conta de seu corpo ao perceber que o príncipe pode gostar dela. Quando Alicia abre os olhos, fica espantada ao se ver dormindo ao lado de um príncipe seminu. Ela desperta com um sobressalto, com os olhos vagando pelos abdominais tonificados do príncipe. Ela se acalma, tentando pensar em maneiras de escapar, mas logo seu lado maligno toma conta, pedindo-lhe para seduzir o príncipe e afastá-lo da heroína. Enquanto seu lado bom lhe diz para não ir contra sua integridade vilanesca, ela decide escapar antes que o rei acorde, mas ele a impede de fazer isso. Ele mostra a ela o colar de diamante dizendo que o recuperou dos ladrões. Ela pede para Alicia se aproximar para que ele possa colocar o colar nela e logo ele se inclina para beijar Alicia. Mas antes que ele possa fazer isso, Jill abre a porta abruptamente. Em um movimento rápido, Alicia joga o Duke na cama em uma posição engraçada. Ouvindo a comoção, Henry também entra no quarto e com um sorriso divertido diz que não se importa que o Duke tenha um relacionamento com sua irmãzinha, mas ele deve obter seu consentimento primeiro. Mais tarde, Jill diz a Alicia que estava preocupado quando ela não acordou. Alicia responde que ele deveria se preocupar consigo mesmo, já que estava gravemente ferido, mas Jill sorri e diz que Henry o curou, e ao Duke também. Henry responde que Alicia foi a que ficou gravemente ferida e que está feliz que ela acordou. Então Jill mostra a Alicia seu dente quebrado e pergunta se pode ser colocado de volta no lugar. Mas quando Alicia recusa, ele pergunta se pode ficar com o dente para se lembrar desse dia. Ele não quer esquecer o fato de que, apesar de ser aluno de Alicia, não conseguiu ajudá-la. Uma preocupada, Alicia tenta raciocinar com ele dizendo que ela era o alvo dos sequestradores e que ele acabou se tornando a vítima. Jill olha para ela com olhos sérios dizendo que não importa porque agora ele deseja ficar mais forte para proteger Alicia. Ao ver a conversa emocional entre os dois, Henry diz a Duke que Gil se tornará um jovem excelente e Duke concorda com a cabeça. Henry diz a Alicia que foi o aluno chamado Neil Johansson, cuja família estava por trás deste sequestro. John é um seguidor fervoroso de Liz, e na festa do chá, ele estava lançando olhares furiosos para Alicia por ter arrumado uma briga com Liz. Alicia acha interessante que um garoto comum tenha conseguido enganá-la, e ela não vai deixá-lo escapar facilmente sem garantir que ele pague. Henry responde que a última vez que o viu, ele estava meio morto pelas mãos de Duke, e o príncipe responde que a família Johnson já foi punida várias vezes pela corte real. Henry diz a Alicia que é proibido tirar o colar de contenção mágica, e além disso, Johnson deu-o a plebeus, pondo em perigo a vida de um estudante. Ao ouvir isso, Alicia faz um beicinho de aborrecimento porque não há mais nada pelo qual se vingar. Logo, o príncipe sugere a possibilidade de o ataque ter sido planejado por seu pai, mas Alicia discorda, dizendo que era apenas para ser uma oportunidade perfeita de treinamento para a Santa Liz. O Duque responde que enquanto rastreou o mentor e o forçou a falar, um observador arranjado por seu pai localizou Alicia e disse a Liz onde ela estava, porque o rei queria que Liz resolvesse a questão para que pudesse crescer como uma santa. O Duque pede desculpas a Alicia, dizendo que parece que seu pai está brutalmente obcecado com a lenda da santa e não tem mais nada em mente além disso. De repente, Jill pergunta se o príncipe Duque acabará casando com Liz Carter, já que isso está decidido pelo destino. Em um tom de zombaria, Duque responde que não se importa com o destino e não tem intenção de seguir esse caminho. Ele olha para Alicia e diz a todos que escolheu seu próprio destino porque vai garantir que tenha um final feliz de sua escolha. Ouvindo isso, Jill rapidamente se desculpa por suspeitar do príncipe porque não gostou do príncipe agindo todo amoroso com Alicia, já que no final ele se casará com Liz Carter e quebrará o coração de Alicia. Duke sorri para ele e responde que, mesmo que Jill seja um plebeu, status não importa para ele, e ambos podem cuidar de Alicia e protegê-la. No dia seguinte, Alicia corre novamente para a biblioteca, determinada a se tornar mais forte para evitar entrar em uma situação como essa novamente.
Ela está confusa porque os incidentes recentes e o comportamento das pessoas são muito diferentes do que aconteceu no jogo, mas ela se certifica de aceitar essa realidade. Alicia reclama para Jill que não consegue passar do nível 80 de magia, e Jill a tranquiliza dizendo que ela não precisa se preocupar porque já fez mais do que o suficiente para sua idade, e o vovô Will pediu para não apressar as coisas. Alicia diz que precisa se esforçar mais porque não pode simplesmente se contentar com o nível 80. Quando Jill lhe diz que ela deveria se casar com o príncipe e tornar-se sua esposa, ela responde que não há graça em ser lembrada apenas como a esposa de alguém e deseja fazer seu nome como a maior vilã de todos os tempos. Logo, uma empregada informa a Alicia que seu pai quer vê-la. Quando Alicia descobre que seu pai não quer mais que ela seja a observadora de Liz, ela fica um pouco irritada dizendo que foi por ser a observadora dela que conseguiu uma admissão rápida na academia. Seu pai responde que ela pode se inscrever normalmente quando completar 15 anos, então não há necessidade de se meter em problemas agora. Quando Alicia não ouve, seu pai estabelece a condição de alcançar o nível 90 ou acima se ela quiser ser a observadora de Liz novamente, porque a heroína já está acima do nível 90 em todas as áreas. E para não desistir, Alicia aceita o desafio. Faz um mês desde que Alicia foi para uma floresta próxima e se escondeu em uma cabana com uma barreira mágica ao seu redor a fim de estudar o nível 90 de magia. Ela não permite que ninguém se aproxime, enquanto as criadas e Jill continuam cuidando dela do lado de fora da barreira, enviando-lhe comida e água. Por outro lado, Jill continua a ficar com os criados que cuidam bem dele, alimentando-o de forma decente, e Jill decide corresponder às expectativas de Alicia. Ele visita regularmente a biblioteca para aprender sobre coisas importantes. Um dia, quando Jill está estudando na biblioteca, o pai de Alicia o visita para lhe dar uma poção mágica chamada Avel, que ele precisará para passar pela barreira da Vila Solitária enquanto Alicia não está aqui. Um nervoso Jill pergunta ao pai de Alicia por que ele lhe daria esta poção importante. Ele responde que antes costumava dar isso a Alicia, e agora ele pode pedi-la sempre que quiser visitar a sua vila. Ele diz a Jill que está muito agradecido por ele estar com alguém tão estranho como... Ele diz a Jill que desde que Alicia era uma menina, ela nunca saía com garotas da sua idade e costumava manter a cabeça nos livros como se não pudesse viver sem estudar. E Jill é a única pessoa com quem ela se tornou boa amiga. Ele espera que os dois continuem a ser bons amigos por muito tempo. Jill olha para Arnold e diz que ele parece um pai normal, embora sempre tenha sentido que era rigoroso com Alicia ao trancá-la em um galpão. Arnold sorri nervosamente e responde que já foi repreendido o suficiente por sua esposa Layla, que o acusou de abuso infantil por trancar a filha. Arnold diz a Jill que foi Alicia quem escolheu se trancar no galpão, e ele apenas configurou o nível 90 para ela porque queria que Alicia desistisse de ser a observadora de Liz. Mas por alguma razão isso só a deixou mais motivada. Se ela tivesse falhado, Arnold não a teria permitido ser a observadora de Liz e a teria enviado para a academia quando ela fizer 15 anos. Jill responde que quando Alicia decide algo, ela o faz, então ele deveria ter um pouco mais de fé e confiança nela, pois ela é uma pessoa forte. Arnold diz tristemente que não quer que sua preciosa filha se envolva com Liz Carter, porque estar do lado errado do conflito com ela colocará a vida de Alicia em perigo. Além disso, o filho dele, Albert, também mudou depois de conhecer Liz, e ele não tem certeza se permitirá que Albert o suceda mais. Até o rei visitou Arnold e pediu desculpas pelo incidente, mas ele tem certeza de que quer que Alicia continue como observadora de Liz porque ela é a santa. Quando Jill pergunta se Liz pode realmente salvar o reino, Arnold responde que não tem certeza disso, mas os talentos mágicos extraordinários de Liz podem ser úteis no futuro. Uma vez que se formar, ela receberá o título de santa e será colocada para trabalhar para o reino. O mesmo acontecerá com Alicia. Qualquer pessoa que possua talentos extraordinários será colocada a serviço do reino, e se ela fosse uma garota sem poder, ele a teria protegido. Mas, como chefe das 5 famílias nobres, ele também acabará por usá-la. Ouvindo isso, Jill responde que Alicia não é uma garota digna de dó que deixará qualquer um usá-la. E além disso, considera todos os nobres como fracos covardes que não têm habilidades mágicas e usam crianças para o reino. Ele acrescenta que Alicia o treinará bem e ele sempre estará ao lado dela. Por outro lado, a aldeia de Lone está celebrando a colheita de batatas depois que Alicia e Rebecca ajudaram-nos a aprender mais sobre o cultivo de culturas. Rebecca está ajudando os aldeões a colher as batatas e está ansiosa para contar a Alicia sobre o sucesso do plano delas assim que ela os visitar. De repente, um ladrão rouba um saco de batatas e foge, mas um belo homem chamado Nate o pega. Rebecca agradece a ele pelo favor, mas Nate, irritado, pergunta por que continuariam plantando campos enormes de batatas. Quando Rebecca pede para ele ajudar também com seus amigos fortes, ele responde que não deveriam acreditar cegamente em uma garota nobre como Alicia, que pensa que um dia esta aldeia se tornará livre.
Ele acusa Alicia de ser como qualquer outro nobre que se sente bem após fazer trabalho de caridade. Mesmo assim, Rebecca e o avô vão acreditar cegamente nela e agora ela não os visita mais também. Rebecca responde seriamente que Alicia não é alguém que se entedia com as pessoas e as abandona. E mesmo se fizesse isso, ela não se importaria porque já lhes ensinou a cultivar. E se fosse caridade, ela teria apenas trazido comida para eles. Mas o que ela lhes deu é conhecimento sobre cultivos que podem ser plantados em lugares onde está sempre nublado. E graças a ela, agora eles podem viver melhor trabalhando com suas próprias mãos. E agora seguir em frente e alcançar mais está nas mãos dos aldeões. Na manhã seguinte, o rei chama o duque e pergunta se ele está envolvido com a aldeia de Lona. E então lhe diz que soube disso pela proposta escrita de Alicia. Ele continua dizendo que, embora o ensaio de Liz tenha levado a um crescimento da simpatia pública por aquela aldeia, o problema não pode ser resolvido apenas com ideais sentimentais. Mas Alicia desenvolveu o ensaio de Liz e apresentou boas soluções e argumentos construtivos. Então o rei pergunta ao duque se ele está interessado em trabalhar pela reforma daquela aldeia que sempre foi usada para prender pessoas inocentes e isolá-las de usar magia em grande escala. Liz chamou isso de questão humanitária, enquanto Alicia chamou de desperdício de habilidades mágicas e terras. Além disso, a questão da aldeia foi adiada por gerações de reis devido à sua complexidade e muitos outros assuntos governamentais. O duque olha para o pai com preocupação, dizendo que ele não deve se sobrecarregar com tudo ao mesmo tempo, pois todas as questões provinciais levam tempo para serem resolvidas. Ele diz ao pai que assumirá o trabalho de reforma da vila e que ele deve descansar um pouco. Faz 6 meses que Alicia está trancada no galpão, praticando sua magia todos os dias. Henry visita Jill e diz a ele que a magia de Alicia está ficando mais forte a cada dia e que ela é a mais talentosa de todos os irmãos. Jill diz a Henry que uma vez Alicia lhe disse que está treinando duro e estudando pra caramba porque, embora não possa ser como Liz ou chegar perto dela em nível, precisa ter confiança suficiente para enfrentá-la. Ouvindo isso, Henry se pergunta por que Alicia iria a extremos para enfrentar Liz, quando ela já é talentosa o suficiente para lançar muitos feitiços mágicos, e competir contra ela é impensável para qualquer um. Na academia, Henry reclama com o Duque que ninguém sabe nada sobre a irmã dele, mas continuam falando mal dela pelas costas. O Duque responde que se não pararem, ele vai garantir que sejam expulsos até o fim do dia. Logo Kurt se junta a eles dizendo que devem se acalmar, mas Duque responde com raiva, que se ele quiser reclamar, deve falar com os idiotas que continuam dizendo coisas estúpidas. De repente, Liz se aproxima deles com um grupo de estudantes que a seguem como galinhas, dizendo que ela fez um bolo para animar Duke. Mas Duke apenas sai, dizendo que não está com humor para toda aquela confusão. Enquanto desce as escadas, ele pode ouvir os alunos sussurrando que Alicia separou Liz e Duke assim que entrou na academia. Antes que ele possa reagir, Finn o empurra para a frente, informando que é interessante como essas garotas costumavam odiar Liz, mas agora, em poucos dias, estão perdidamente apaixonadas por ela, e ele se pergunta como os sentimentos de alguém podem mudar tão rapidamente. Duke vai para o jardim e pede ao seu informante secreto Mel para descobrir mais sobre Liz e que pode haver um mecanismo por trás da capacidade dela de fazer todos se apaixonarem por ela, e também obter todas as informações sobre a vila de Lona. 2 anos se passaram, mas Alicia ainda está no galpão e falta menos de 1 ano para Liz se formar. Quando Arnold pediu que sua filha se matriculasse na academia, já que ela completou 15 anos, ela recusou a oferta dizendo que tinha algo bom para lhe mostrar. Logo, uma empregada informa que Alicia quase concluiu seu treinamento e, ao ouvir isso, Jill corre para a cabana onde Alicia está e percebe que a barreira desapareceu. Ele destranca a porta e fica encantado ao ver uma Alicia mais bonita que olha para Jill e sorri. Jill fica sem palavras ao ver Alicia, que ficou mais bonita com cabelos pretos e um rosto adorável. Ela se aproxima de Jill e diz que ele cresceu e que não o reconheceu à primeira vista. Então, com empolgação estampada no rosto, ela declara que visitarão primeiro a vila de Lona. Faz 2 anos desde que Alicia visitou a vila, e agora ela está animada porque tem algo bom para mostrar a eles. Alicia fica surpresa ao ver que Lona parece mais limpa e desenvolvida do que antes. Jill a informa que todos os aldeões estão trabalhando juntos com Rebecca para melhorar suas condições. Logo Nate, que está trabalhando como guarda da aldeia, se aproxima deles, reconhece Alicia e diz que ela é a razão pela qual a aldeia melhorou tanto. Ele diz a ela que está feliz por não haver mortes na vila este ano, mas ainda não confia nela porque ela desapareceu por 2 anos sem lhes contar nada e agora voltou. Alicia acha esse cara interessante, então o convida para um duelo de espadas, mas Nate hesita um pouco, já que Alicia parece uma garotinha fraca. Mas quando Alicia zomba dele, ele concorda em lutar com ela.
Um pouco depois, vovô Will e Rebecca percebem um grupo de pessoas causando alvoroço, e quando se aproximam, Rebecca chama Alicia, que tem Nate preso no chão. Todos acusam Alicia de usar magia porque ninguém jamais derrotou Nate, mas Nate diz que o talento de Alicia é real, e ela não usou nenhuma magia para derrotá-lo. Alicia olha para Nate derrotado e diz que conseguiu vencê-lo porque nasceu na família de nobres com todas as facilidades e passa seus dias treinando com seus irmãos que são excelentes espadachins. Mas comparado a ela, Nate não tem muito. Nate grita com ela de raiva, dizendo que ela está se exibindo de propósito, então Alicia responde que, em vez de reclamar o tempo todo, Nate deveria usá-la a seu favor. Já que gosta de Rebecca, ele deve se tornar forte por ela. Ao ouvir isso, vovô Will avança e exclama que Alicia é exatamente como era antes, e Alicia rapidamente corre para abraçá-lo. Ela diz a ele que aprendeu magia negra até o nível 91 e logo o envolve em um escudo de magia negra, e canta alguns feitiços mágicos, e, para a surpresa de todos, um dos Alicia's Fimur é transplantado no vovô Will. Agora Alicia ficou com um olho, mas Will está chateado, então Alicia diz a ele que ele não teria pedido o olho de ninguém. Por isso ela fez isso, para que ele possa ver todos. Enquanto voltam para casa, Jill pergunta a Alicia se ela se sente estranha com um olho só. Ela responde que realmente parece um pouco estranho, mas não dói. Quando ela volta para casa, um Arnold super protetor desmaia ao ver sua filha sem um olho. Ele pergunta a Alicia se ela sofreu um acidente durante o treinamento. Ela responde que apenas emprestou seu olho a alguém por vontade própria. Depois de algum tempo em seu escritório, Arnold diz a ela que sabia que ela é uma garota que não escuta ninguém, mas nunca imaginou que ela voltaria para casa sem um olho. Alicia responde que ela não é a filha rica e obediente que Arnold quer que ela seja, mas que continuará vivendo sua vida de acordo com a sua própria vontade e não abrirá mão disso. Ao ouvir isso, Arnold responde que ele também não desistirá de cuidar dela, e a parabeniza por ter alcançado o nível 90. Ele permite que Alicia continue sendo a observadora de Liz. Mais tarde, Alicia volta para a academia e todos ficam de boca aberta ao verem a encrenqueira Alicia vestida toda de preto e com um tapa-olho preto feito por Jill. Alicia fica contente em causar uma boa e assustadora impressão nos estudantes da academia como uma verdadeira vilã. Enquanto Alicia está a caminho do prédio da escola, uma garota de cabelo castanho a para, pedindo que volte e não ponha mais os pés na academia. Alicia a reconhece como seguidora de Liz, que teria ficado irritada com a forma como Alicia tratou seu modelo ao apontar seus erros no ensaio. A garota continua a zombar de Alicia, chamando-a de uma garota superficial que só se importa com a aparência externa, ao contrário de Liz, que trata todos de forma igual por dentro e por fora. Alicia responde que a maioria das pessoas julga os outros com base em suas aparências. Na verdade, ela também acabou de criticar Alicia com base em sua aparência. A garota fica sem palavras ao ouvir o argumento sábio de Alicia, mas então ela solta que o lado sujo de dentro de Alicia está aparecendo por fora. Ouvindo isso, Alicia decide provocá-la um pouco e chama a atenção por manter o cabelo com pontas duplas e usar uma saia que a faz parecer gorda. A garota grita nervosamente que Liz disse que ela está bem do jeito que é, então ela não se importa em se arrumar. Alicia se aproxima dela e olha para seu rosto dizendo que, se é assim, por que seu cabelo continua cobrindo seu rosto, mesmo tendo sardas lindas? Ao ouvir a agitação, Liz sai chamando Jane. A garota que discutiu com Alicia e Jane reclama para Liz que Alicia está zombando de sua aparência. Liz pergunta a Alicia se ela parou de vir para a escola depois do incidente com os sequestradores, quando ela a impediu de matar um. A Alicia pede para ela parar de ser tão convencida porque esse não é o motivo, e Liz diz a ela que é culpada. Ela conta a Alicia que tinha certeza de que ela a salvaria naquela hora porque desde que era jovem era uma menina sortuda e todos acreditavam que ela faria todo mundo feliz. A certinha pede a Alicia para acreditar nela, porque um dia ela também vai salvá-la. Ao ouvir isso, todos começam a elogiar Liz por ser uma garota gentil que cuida dos outros. Mas Alicia caminha em direção a ela e sussurra em seus ouvidos que sabe que Liz a odeia porque naquele dia, quando viu Alicia lutando com o sequestrador, ela apenas a conteve, mas dado o seu talento extraordinário, ela poderia ter contido tanto o sequestrador quanto a aliar. Ouvindo isso, uma Liz apavorada responde que não é verdade porque uma santa como ela não tem sentimentos ruins em relação a ninguém. Ao ouvir a palavra santa, todos ficam surpresos, e Alicia percebe que Liz falou sobre ela ser a santa sem pensar que muitas pessoas estão ouvindo. Liz pergunta se ela ficará feliz em vê-la como a vilã, e Alicia responde que, se ela é uma boa pessoa, então deveria levar o bem a sério, em vez de só fazer discurso vazio e agir como uma oportunista. Ela acusa Liz de falar sobre salvar pessoas o tempo todo, mas não ter nenhum plano para conseguir isso. Então, se ela vai continuar falando sobre ideais, deve trabalhar duro para realizá-los.
Na academia, o professor elogia Alicia e Gil por serem muito bons para suas idades. Ele olha para os ensaios deles e comenta que deve haver bons tutores na casa de Arnold para ensinar Gil. Mas Alicia responde que Gil fez todos os estudos de forma independente. O professor diz que é uma pena que Gil seja um plebeu. Se ele fosse um nobre, ele poderia usar magia, mas não importa. Ele promove ambos para o nível superior da academia para estudos avançados. A caminho da aula, Gil pergunta a Alicia se há limite para o que um plebeu pode fazer. Ela responde que já que somente os nobres podem usar magia, isso muitas vezes limita os plebeus de avançarem para níveis mais altos. Além disso, ela acha que é injusto que os nobres recebam toda a boa educação, enquanto os plebeus não são necessários para serem empregados, já que os nobres podem cumprir essas tarefas. Justo enquanto estão conversando, o príncipe Duque aparece magicamente na frente dela e olha para Alicia com preocupação e alívio. Ele pergunta a Alicia por que ela deu seu olho a alguém. Ela declara que isso não é da conta dele, então ele deve parar de importuná-la. O príncipe a segura e responde irritado que ela não sabe como ele se sentiu enquanto cuidava dela durante todos esses anos. Alicia vê uma genuína emoção de tristeza e preocupação nos olhos do príncipe. Mas em vez de assegurá-lo, ela explode com ele, dizendo que nunca pediu para ele vigiar ou cuidar dela. Ao ouvir isso, Duque dá um passo para trás, pede desculpas a Alicia e se afasta dizendo que deveria ir tomar um pouco de ar fresco. Mas Alicia sente culpa e pavor tomando conta dela ao perceber que estragou tudo com o príncipe. Vendo sua atitude infantil, Gil declara que, se é assim que ela quer ser uma vilã, então ela é uma pessoa fraca que não sabe reconhecer seus sentimentos. Depois de gritar com o príncipe, Alicia se sente trêmula e nervosa, com suas emoções à flor da pele, mas reunindo sua coragem, ela respira fundo e se dirige para a nova sala de aula que o professor lhe designou. Assim que entra, todos, inclusive Liz, a olham surpresos. Sem hesitar, ela diz a eles que as aulas na série inferior eram muito fáceis para ela. Assim, ela é promovida para a série mais alta. Todos começam a chamá-la de mulher vulgar que fala como uma mimada, e acha que está por cima do mundo. Mas Liz pede a todos para pararem de ser cruéis com Alicia e estende sua mão em direção a ela, dizendo que está muito feliz por serem colegas de classe. Após a aula terminar, Alicia percebe que Duque saiu sem nem olhar para ela. Logo, Liz se aproxima perguntando se ela gostaria de almoçar juntas, mas Alicia recusa educadamente, dizendo que não deseja ser amiga dela. Mas Liz continua insistindo, dizendo que até agora conseguiu tudo o que queria, então está convencida de que Alicia logo se tornará amiga dela. Alicia percebe que Liz nunca irá odiá-la, não importa o quanto tente irritá-la, e isso a torna uma combinação perfeita para o príncipe Duque também. Mais tarde, Alicia está sentada sozinha com Gil no jardim da academia, chateada pelo fato de se comparar à heroína apesar de ser uma vilã. Gil diz que é incomum ver Alicia preocupada com as coisas, e ela responde que é porque o príncipe Duque é especial para ela, e sempre que está na frente dele, não consegue agir como uma vilã propriamente dita. Gil sugere que ela deve ficar longe dele por algum tempo para descobrir o que o príncipe Duque significa para ela. Alicia responde que não fará isso porque parecerá que está fugindo e uma vilã nunca foge. Alicia entra no refeitório e vê o príncipe Duque sentado sozinho no canto enquanto todos estão ocupados almoçando. Com um sorriso no rosto, ela se aproxima dele e brinca que ele parece surpreendentemente despreocupado quando ela achava que ele estaria magoado e emburrado como uma criança. O príncipe pergunta tristemente se é isso que ela queria. Ela discorda dizendo que nunca pediu sua ajuda, mas que está realmente feliz por saber que o Duque estava preocupado com ela. Ela se inclina e pede desculpa por ter sido uma mimada com ele antes, e logo todos ficam surpresos quando Alicia segura gentilmente o queixo de Duque, forçando-o a olhar em seus olhos. De maneira charmosa, ela diz a ele que se estivesse no lugar dele, nunca teria cuidado dele de longe, mas o protegeria abertamente com seus 2 braços. Com Alicia sendo tão ousada e direta com ele, Duque fica um pouco surpreso, mas logo ri e responde que a partir de agora ele não irá se conter, então é melhor Alicia estar preparada para tudo. Vendo-os sendo tão carinhosos um com o outro, uma Liz ciumenta não consegue se segurar, então ela vai até Duque e pede que ele participe da reunião para o festival de música e dê sua opinião. Ao ouvir isso, Alicia de repente percebe que o príncipe realmente estava chateado depois que ela o repreendeu, e por causa disso, ele estava faltando em todas as reuniões. Logo, um Duque corado se desculpa e se afasta para participar da reunião, enquanto uma Liz ciumenta olha para Alicia e também se desculpa. Vendo isso, Alicia percebe que Liz se tornou sua rival romântica, mas agora ela trabalhará duro para alcançar seu objetivo de se tornar a maior vilã que pode competir com a heroína, e se tornar sua rival em termos de habilidade também.
Enquanto estava a caminho da sala de aula, uma loira nervosa a aborda e pede para Alicia segui-la. Mas Alicia pede que explique a razão do pedido de ajuda. Quando a loira se recusa a dizer, Alicia começa a ir embora. Mas logo para quando a garota derruba seus livros, ela usa sua magia para levantá-los e entregá-los de volta à loira, e então se despede dela. Alicia caminha em direção aos jardins onde todos estão se divertindo, mas ao vê-la todos começam a lançar olhares raivosos. Alicia agita um pedaço de papel na frente deles, dizendo que recebeu um convite anônimo para vir ao jardim de rosas de alguém. Logo, a fã de Liz, Jane, entra com a mesma loira que Alicia conhecera antes, seguindo-a. Jane aponta para a loira e acusa Alicia de intimidar sua amiga Marika. Ela diz a todos que, como Alicia tem ciúmes de Liz porque nunca poderá ser como ela assedia Marika para liberar sua raiva. Logo, Marika tira um dispositivo de onde ecoa uma gravação da conversa anterior deles e todos olham para Alicia com olhos acusadores, dizendo que Alicia usou violência com Marika. Logo, Alicia percebe que Marika usou um feitiço de alto nível para editar sua voz e fazer parecer que ela a atingiu, mas Alicia mentalmente aprecia Marika porque ela quase deu um golpe vilanesco nela. Todos começam a forçar Alicia a pedir desculpas a Marika, enquanto Liz continua a questionar por que ela mexeu com uma garota gentil como Marika. Mas de repente, uma garota chamada Carol se adianta e pede a todos que parem de tratar Alicia como a vilã, pois ela já esclareceu que não prejudicou Marika. Enquanto Alicia está se perguntando por que Carol a defenderia, a garota pede a todos que parem de acusar Alicia apenas com base em um áudio, declarando que deveriam ouvir os dois lados antes de julgar. Logo, Jane começa a acusar Carol de não confiar nas evidências de Marika, e pede que ela apresente provas contra ela. Mas antes que Alicia possa ajudar Carol, uma garota de cabelo rosa chamada Mel, que gravou a conversa real entre Alicia e Marika, diz a todos que ela tem as verdadeiras provas. Mel sorri para todos e declara que levará as gravações para o professor de magia da Terra para descobrir qual é a verdadeira. Temendo ser pega em breve, Marika confessa que Jane pediu para ela fazer esse truque para virar todos contra Alicia. Percebendo que está encurralada por todos os lados, Jane começa a balbuciar que Alicia está sempre insultando Liz porque ela é gentil e forte e é por isso que queria punir Alicia. Logo, Liz se adianta para pedir desculpas a Alicia porque Jane a tratou mal por causa dela. Mas Alicia responde que Liz não foi quem armou isso, então ela não precisa pedir desculpas. Logo, uma animada Mel se adianta e alegremente pede a Alicia que a siga porque tem muitas perguntas para ela. E Alicia responde que também está curiosa sobre ela. Quando estão no corredor, Alicia pergunta a Mel sobre sua identidade e como conseguiu gravar tudo no momento perfeito. Além disso, ela nunca a viu enquanto falava com Marika. Ouvindo isso, Mel pula em Alicia e exclama alegremente que é sua maior fã e adora admirar seu cabelo preto sedoso, pele de vidro e palavras afiadas que saem de sua boca. Então Mel diz a Alicia que odeia Liz Carter porque ela se mete em todo mundo achando que é inteligente e pode entender tudo. A maioria das pessoas deveria ficar irritada com isso, mas o que confunde Mel é que todos acabam se tornando seguidores dela. No entanto, não há sinal de Liz usar qualquer magia para manipular seus cérebros. Ela continua dizendo que há poucas pessoas que não são seus seguidores, mas a maioria delas fica quieta porque não quer problemas. Ouvindo isso, Alicia percebe que há pessoas que não são seguidoras de Liz. Logo, Mel se apega novamente a Alicia e alegremente a lembra do dia em que criticou o ensaio de Liz e jogou os papéis no ar como uma vilã, e ao ver isso, se apaixonou perdidamente por ela. Antes que ela continue a irritar Alicia, Duke segura a cabeça de Mel pedindo para ela parar e pede desculpas a Alicia pelo comportamento idiota de sua subordinada. Ele explica a Alicia que Mel é sua subordinada pessoal e espiã que coleta informações para ele. Ela pode ser um pouco animada e empolgada o tempo todo, mas é um gênio da magia da Terra que age como seus olhos e ouvidos. Logo, Mel começa a explicar a Alicia que com magia da Terra, qualquer um pode gravar vozes e se esconder sem ser visto, e foi assim que ela conseguiu gravar a conversa secretamente. O príncipe diz a Alicia que tinha designado Mel para vigiá-la, mas não contou antes porque isso teria restringido sua liberdade. Mas depois da conversa na sala de jantar, ele decidiu contar tudo a Alicia. O príncipe declara que deseja protegê-la com suas próprias mãos, e uma Alicia atrapalhada rapidamente se despede do príncipe e se afasta com o rosto corado e o coração batendo acelerado em seu peito. Depois de algum tempo, quando ela vai para a vila de Lona, Rebecca conta alegremente que o vovô Will se tornou mais ativo e em breve cumprimentará Alicia e Jill. Então ele lhes dá um grande choque ao revelar que é o irmão mais velho do rei atual, e seu nome completo é Will Seeker.
Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao vídeo na sua tela a seguir. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.